Olá, amigos. Estamos iniciando aqui o nosso estudo básico de mediunidade. Então, hoje, o nosso estudo de número 43, vamos falar ainda dentro do tema 14, pneumatografia, pneumatofonia. Hoje, da pneumatofonia, voz direta. Nós falamos na aula passada sobre a escrita direta. Tá ok? Então, a todos os irmãos que possam estar com seus corações abertos para receber sempre as mensagens do Mestre Jesus. E pedimos aos nossos anjos guardiões protetores que estejam conosco sempre, principalmente hoje para fazermos esse estudo. Trazendo aqui para vocês a voz direta, a pneumatofonia, está na parte 2 tá, do Livro dos Médiuns, na questão, no item 150. Dado que podem produzir ruídos e pancadas, os espíritos podem igualmente fazer se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, assim ao nosso lado como nos ares. A este fenômeno é que damos o nome de pneumatofonia. Então, como da outra vez, nós estudamos a pneumatografia, né, que foi a parte da escrita direta. E hoje nós estamos aqui fazendo essa análise, esse estudo da voz direta. No caso, essa voz direta, conforme Kardec explicou aqui, ela é produzida de alguma forma. Então, todo mundo escuta aquele som, ou um som de pancada, conforme nós temos alguns relatos na Revista Espírita, no Céu e Inferno, né, que é uma das obras da nossa codificação. Agora, no caso da pneumatofonia, não confunda, tá, com psicofonia. Psicofonia, o espírito fala com o aparelho, né, com o equipamento do médium. Então, ele vai se utilizar das cordas vocais, né, da voz produzida pelo organismo físico do médium. Aí é psicofonia. Ele pode até alterar, mas ela pode vir com modificações pelo animismo. Já no caso da pneumatofonia, é diferente. É direto, é do próprio espírito. Ou todo mundo ouve, ou só você. Tá? Então, ó, pneumatofonia vem do grego pneuma e foné, que é som ou voz. Então, voz dos espíritos, comunicação oral dos espíritos, sem o concurso da voz humana. Não é psicofonia, é pneumatofonia, tá? Para não confundir. Então, os sons espíritos ou pneumatofônicos se produzem de duas maneiras distintas. Às vezes, é uma voz interior, que repercute no nosso foro íntimo, que é aquela que só você escuta. Nada tendo, porém, de material as palavras, enquanto sejam claramente perceptíveis. Outras vezes são exteriores e nitidamente articuladas, como se proveniesse de uma pessoa que nos estivesse ao lado. Então você tem aquela intuição, aquela voz interior também. E tem aquela voz que você escuta mesmo, como se tivesse alguém ao lado, mas às vezes só você escuta. Ainda é pneumatofonia. Tá? Agora, existem aquelas questões que são ilusões, tá? Que às vezes você mesmo criou. Então, tem que tomar cuidado com isso, mas aí tem como identificar. Tá bom? Então, primeiro nós temos aqui o espírito falando, passa pelo perispírito e chega até você. Né? Tá? O nome da voz direta seria o quê? Ele falando e todo mundo ouvindo. Tá? Esse aqui intimamente e esse aqui, todos dois são pneumatofonia. Herculano Pires,
É uma pessoa muito importante dentro, que foi, né, já falecido, tem muitos anos isso, mas ele deu uma reportagem, tá, que foi gravada e eu fiz a transcrição dela aqui para a gente poder analisar melhor. E ele fala sobre a pneumatofonia. Então ele fala o seguinte: a pneumatofonia ou voz direta tem realmente esses dois aspectos. Como já acentuamos, a voz pode ser dirigida apenas ao pensamento de uma determinada pessoa, então é um fenômeno subjetivo. Não se torna objetivo porque as outras pessoas não ouvem. Mas quando se trata de um fenômeno objetivo, não é apenas um murmúrio ou ouvido da pessoa. É a voz, muitas vezes, vibrante, bastante forte e às vezes até retumbante, que se produz no ambiente que todos ouvirem, para todos ouvirem. Tá, são palavras de Herculano Pires. Tá? E tem mais. Herculano Pires não termina por aí não. Ele diz o seguinte: e até mesmo pessoas que não estejam no ambiente, que estejam, por exemplo, numa sala próxima, né, ou em qualquer região aproximada do local, também vão ouvir. Então outras pessoas também podem ouvir, porque a voz é realmente uma voz material, dando a impressão de ser falada por um alto-falante, dando-lhe, portanto, uma proporção, um vigor que excede o comum da voz humana. Isto é importante assinalar para se compreender bem a extensão e a significação do fenômeno da voz direta, que é um dos fenômenos mais bonitos do Espiritismo, dos mais importantes, um fenômeno que realmente é convincente porque o indivíduo que o ouve lembra-se perfeitamente da voz da pessoa amiga ou do parente que ali está se manifestando. Pode reconhecê-lo pelo timbre de voz, como se estivesse falando com ele em vida. Aliás, eu queria lembrar aqui que existe um livro bastante interessante sobre esse fenômeno de voz direta, que foi traduzido por Monteiro Lobato, aqui no Brasil. É o livro Rumo às Estrelas, do escritor inglês Dennis Bradley, todo ele relatando fenômenos de voz direta. Esse livro foi reeditado recentemente com título de referência apenas ao aspecto de sobrevivência espiritual, da imortalidade humana. Ou seja, a imortalidade da alma. Uma coisa assim. Que esse título modificou o título original, que era Rumo das Estrelas, as Estrelas, porque Dennis Bradley queria dizer que quando nós ouvimos um fenômeno como esse de voz direta, nós nos convencemos realmente de que nós, as criaturas humanas, não somos destinados apenas à vida terrena material, mas sim, nós estamos evoluindo em direção às estrelas. Então você veja bem o quanto que é importante esse relato de Herculano Pires. Ele mostra que realmente a pneumatofonia, voz direta, ela pode acontecer nessas duas situações. Uma em que todos podem ouvir, até quem está do outro lado da porta vai ouvir alguém falando, né? E outra que só o médium vai poder escutar intimamente. Era o caso do Chico. Ele ficava ouvindo, falando, conversando com o Emmanuel, e os outros não ouviam. Tá? Isso é a pneumatofonia. Tá ok? Então, eu quis trazer para vocês, já que o Herculano Pires falou sobre o Rumo às Estrelas, eu trouxe trechos desse livro que eu achei importante, porque o Dennis Bradley também apresenta para a gente a experiência que ele teve. Tá? E isso já tem um passado remoto, né? Foi muitos anos nos Estados Unidos, ele esteve presente com um médium americano que era muito simples, né? Um médium simples, humilde também. E ele relatou, né? Olha, chega a ser alguns casos no livro, quem puder comprar, né? Chegam a ser até meio cômicos, né? Engraçado. Então ele fez um minucioso relato da mediunidade de voz direta de George Valentine, que é o médium, conhecido médium americano, tá? E o Mr. Bradley conseguiu vozes no seu próprio grupo doméstico, sem médios profissionais depois. É impossível exagerar o serviço e o trabalho dedicado e de alto sacrifício desse Sr. Bradley, que prestou à ciência psíquica.
Porque ele também não era, ele não acreditava. Ele acreditava, mas não acreditava. Então ele pagou para ver, vamos dizer assim. Então aqui um trecho do livro. Até então, esse é o Dennis Bradley, né, que escreveu, palavras dele. Até então jamais me encontrara com um médium, genuíno ou simulado. E por isso aquele me interessou como algo bem típico. Né? Deu uma impressão de um americano comum, simples, no trato e no falar. Não sabia expressar-se com fluência. Não revelava educação superior, nem leituras, mas não percebi dele os silêncios capciosos, as evasões hábeis ou aquela exuberância efusiva que trai os charlatões ou os piratas. Então ele teve uma certa confiança nesse médico. Tinha a voz normal e agradável, mas como que denunciativa de escassa educação. Então ele não parecia que era alguém que não tinha estudado muito. Fomos 4 para a mesa. De Wyckoff, Dasher, Valentine e eu. A lei seca estava em vigor, mas apesar disso eu podia louvar aquela adega do meu anfitrião. Naquela noite, entretanto, só tivemos água gelada. Não gostei, mas apreciei a precaução. Ninguém poderia atribuir o álcool a nada do que ocorresse. Quer dizer, não foi nenhum bêbado, né, que relatou. Né? O Dennis Bradley só bebeu água nesse dia. Água gelada, ele conta ali. Né? Tá? Então, você vê que foi um trabalho sério do médium. Então, dos 4 presentes, eu podia testar a integridade mental dos 3. A minha, a de Wyckoff, a de Dasher, e esse jamais assistiria a uma sessão espírita. Então, eles foram, mas eles eram seres que normalmente não iriam numa sessão espírita. Wyckoff colocou nos pulsos do médium que ele queria saber aonde que ele estava mexendo, né? De repente estava ligando algum aparelho, alguma coisa para enganar, né? Algum embuste. Então ele colocou no pulso do médium uma fita fosforescente, de modo que pudéssemos no escuro discernir os movimentos das mãos dele. Sentamos-nos em círculo, ou melhor, nos 4 cantos da mesa, afastado, uns 5 pés um do outro, e no centro colocaram-se 2 cornetas de alumínio, com as extremidades fosforescentes. Quando as luzes elétricas foram apagadas, tive a impressão de que tudo não passava de uma idiotice. Então ele achou aquilo um absurdo, né? Uma besteira. Como pessoas inteligentes podiam se submeter a coisas tão infantis? Pus-me a imaginar de que maneira um homem fino como de Wyckoff pudera ser introduzido a perder tempo com tais bobagens. Então, aquilo que ele falou, eles normalmente não iriam num caso desse, mas com certeza a pedido de Dennis Bradley, né? Para assim desmascarar, vamos dizer assim, aquele médium, né? Queriam provar que não era verdadeiro. Aí a hora se passava sem que nada acontecesse. Aí ficaram cantando essas músicas famosas lá que eles conheciam, não conheço nenhum deles, a não ser a Clementina, né? Que a gente já viu muito desenho animado. E outras coisas na moda que nos foram correndo. Então ficaram 20 minutos assim cantando. Se o propósito das tais cantorias era alcançar os presentes uma certa passividade mental, criando uma atmosfera de comunhão, de pensamentos, confesso que da minha parte o resultado não foi atingido. Então, ele não se sentia integrado ao grupo. Eis a minha atitude mental naquele momento. A princípio, meio interessado nessa brincadeira, depois irritado, depois com a irritação transformada em desprezo. Já não aguentava mais, esses 20 minutos foram assim para ele, tá vendo? Nenhuma esperança de ilusão, de encantamento, de exotismo. Nada além daquele cérebro frio, já cansado com aquela excepcionalmente sorna exibição. Foi quando, sem nenhum aviso, o assombro aconteceu. Então, primeiro aconteceu com ele. Ele que estava descrente de tudo ali. Então ele descreve aqui: suave voz de mulher soou, chamando-me pelo nome, mas todo mundo ouviu, tá? Não era só ele que estava ouvindo, não. E essa voz, vinda da distância de 1 metro à minha direita, revelou-me cheia de ternura. Então ele não via ninguém, mas escutava a voz vindo pela direita dele.
uma voz de mulher, suave, cheia de ternura. Vamos ver o que era isso. Meu espírito consultou a memória na tentativa de achar no passado quem assim me amasse, mas nada descobriu, não conseguia lembrar quem chamava ele desse jeito. Então ele perguntou: poderá dizer-me quem fala? Ele indagou, né? Aí responderam para ele a voz: Anne, foi a resposta. Aí ele teve um relâmpago da compreensão de tudo, que aí ele lembrou. Então, mas como o natural ceticismo de quem pela primeira vez se defronta com o inexplicável, ele pediu que se identificasse melhor, né? Mas quem é que está falando, né? Aí ela respondeu: Anne, sua irmã. Aí pronto, ele escreveu aqui, ó, sim, era ela, Anne. E pusemos a conversar em voz clara, perfeitamente audível, como conversamos com duas criaturas da terra. E mutuamente nos dissemos 1000 coisas maravilhosas. Então, viu, ele aí já perdeu aquele medo, aquela dúvida, o ceticismo, acabou, foi embora, que realmente ele identificou aquela voz como a voz da irmã dele, esqueceu até que ela já tinha falecido. Esse diálogo foi ouvido por todos os presentes, nenhum dos quais sabia das minhas relações com Anne, sem sequer que eu tivera uma irmã com esse nome, falecida há 10 anos atrás. Então não tinha, ninguém conhecia essa intimidade dele. Eis o singelo relato dos mais espantosos acontecidos na minha vida, mas desde o primeiro instante tudo me pareceu natural. O sobrenatural se tornou natural e aceitável à razão. A dúvida desaparece quando a prova esmagadora o defronta. O espírito instantaneamente passa a aceitar o que até então lhe parecia absurdo. E aí, olha, ele coloca: críticos literários, chama-me cético, cínico, iconoclasta, a linguagem de sempre, em todos os casos em que as máscaras da mentira e da hipocrisia são arrancadas. As máscaras com que, na sua fraqueza, a grande maioria procura se disfarçar. Quando a hipocrisia esconde qualquer coisa, temos que olhar isso como um insulto à inteligência. Então, ele agora passou a ser amigo de quem enganava os outros. Apesar dele ter confirmado a verdade, né? Para vocês verem. É muito interessante que não basta você ter pessoas cultas, pessoas importantes atestando a verdade. Que a maioria da população não quer acreditar, porque isso cria compromissos com vidas futuras, com o que você está fazendo agora, no presente que já se torna o futuro, né? Com a sua responsabilidade com a moral, com o próximo, amor ao próximo, conforme o ensinamento do mestre. E muitos querem fugir disso tudo, querem viver a vida louca, vamos dizer assim. E aí, se confirmar que você tem reencarnações, que os espíritos estão aí, que nós não morremos, que lá é a nossa verdadeira existência, somos imortais, né? Ninguém vai procurar ter medicamentos que tornem o corpo imortal, o corpo material imortal, porque nós já somos imortais. Podemos escolher outro corpo depois para encarnar. Mas aí tem consequências. O pessoal quer fugir dessas consequências. Então, aí ele comprovou a existência dos espíritos, esteve presente, confirmou, conversou com a irmã dele, teve outros experimentos, aí já começa a ser criticado pelos demais. Então, para a gente concluir, chegando ao final do nosso estudo, pelo Livro dos Médiuns, de um modo ou de outro, o fenômeno da pneumatofonia é quase sempre espontâneo e só muito raramente pode ser provocado, que hoje em dia é mais difícil. Você vai conseguir mesmo encontrar, às vezes, algum médium que conversa com o seu orientador, conforme tinha o Chico conversando, né? O Emmanuel, o Divaldo conversa hoje com vários espíritos, né? Nos quais ele faz a psicografia. Mas nós ouvirmos essa voz, assim, várias pessoas ouvirem a voz, vai ser mais difícil, porque não há mais necessidade disso, né? Necessidade nossa é de se transformar. Se a gente não quer se transformar com a verdade, é porque ainda estamos muito materialistas e nos afastamos da espiritualização. Aqui nós trazemos nossa referência, procure no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 12,
A pneumotofonia com Herculano Pires, pode procurar essa entrevista gravada no YouTube. E Rumo às Estrelas, o livro de Dennis Bradley, quem puder comprar, é muito interessante, você vai rir muito em alguns casos, tá? Vai aprender muito também, reforçar o que você já aprendeu. É o seu interesse aí pelo espiritismo, tá ok? Continue estudando, né? Esse nosso estudo da mediunidade aparece uma vez para que você possa ter tempo depois de fazer sua pesquisa, fechar os links com essas referências, fazer suas anotações. Que Jesus esteja sempre iluminando seus corações, que vocês possam realmente fazer essa escolha do caminho do bem, tá? Aproveitando o máximo de seus ensinamentos. E bons estudos.